Você já se perguntou como permanecer firme em Deus quando tudo à sua volta parece injusto? Quando as palavras são torcidas contra você, quando inimigos se levantam sem motivo, quando até a própria vida parece sufocada pela opressão, como reagir sem perder a fé? O Salmo 17 nos convida a mergulhar exatamente nesse cenário, uma oração sincera de Davi, feita em meio à adversidade, mas carregada de confiança absoluta no Senhor. O Salmo 17 é mais do que um clamor por livramento, é um espelho da alma humana diante do Deus que vê além das aparências. Davi não se apresenta como perfeito, mas como alguém que busca viver com integridade diante de Deus. Ele abre o coração com transparência e se coloca diante do justo juiz, reconhecendo que somente o Senhor pode julgar com equidade e defender os inocentes. Essa é a essência de uma fé que não se apoia em máscaras, mas em rendição. Neste salmo, também encontramos a tensão entre nossa fragilidade e a grandeza da justiça divina. Davi mostra que, por mais que as lutas externas tentem sufocar a esperança, existe um refúgio seguro em Deus. Mesmo quando estamos cercados, não estamos sozinhos. Mesmo quando somos injustiçados, há um Deus que conhece cada detalhe, cada lágrima, cada intenção. Ele é o defensor daqueles que confiam nele. Neste vídeo, vamos mergulhar, versículo por versículo, nesse clamor sincero por justiça e proteção. Vamos descobrir como Davi abre o coração diante de Deus, pedindo que o Senhor examine sua vida, julgue com equidade e o guarde como a menina dos seus olhos, e veremos como essas palavras ainda falam poderosamente ao nosso coração hoje. Fique até o final, porque além de uma reflexão profunda e transformadora, faremos juntos uma oração inspirada no Salmo 17, uma oração que pode renovar sua confiança no cuidado de Deus, fortalecer sua fé em meio às batalhas e reafirmar sua esperança na vitória do Senhor. Verso 1. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Davi abre este salmo com um clamor intenso, pedindo a Deus que ouça sua causa justa. Ele não fala de uma oração superficial ou meramente repetitiva, mas de uma súplica que brota da sinceridade de seu coração. Não havia disfarces, máscaras ou manipulações em suas palavras, apenas um espírito vulnerável e honesto diante do Criador. Esse início já nos confronta. Quantas vezes nossas orações são motivadas por aparências, convenções religiosas ou interesses pessoais, em vez de um desejo genuíno de buscar a vontade de Deus? Aqui, aprendemos que Deus não se impressiona com palavras bonitas ou discursos ensaiados, mas com a verdade que vem de dentro da alma. O Senhor conhece os corações e sabe quando nossas intenções são puras ou distorcidas. Davi estava seguro de que sua oração não era contaminada por falsidade, e isso lhe dava ousadia para pedir que Deus desse ouvidos ao seu clamor. É um convite para examinarmos nossas próprias orações e perguntarmos: estamos apenas falando, ou realmente nos derramando diante de Deus com autenticidade? A oração genuína, como a de Davi, nasce de um coração que entende que só Deus pode julgar com justiça e responder com fidelidade. Ele não se dirigia aos homens, mas àquele que vê o invisível e discerne até as intenções mais profundas. Essa atitude nos ensina que, quando nos aproximamos do Senhor com total transparência, podemos ter a confiança de que Ele não apenas ouve, mas acolhe e responde no seu tempo perfeito. Para refletir, minhas orações refletem sinceridade ou apenas formalidade? Tenho escondido algo de Deus ou me apresento com transparência? Confio que Deus ouve minhas intenções mais íntimas. Verso 2. Saia a minha sentença de diante da tua face. Atendam os teus olhos à equidade. Davi inicia este verso com clamor intenso. Ele não deseja apenas que sua situação seja vista, mas que a sua causa seja julgada com justiça pura, nos padrões divinos. Ele reconhece que os julgamentos humanos são falhos, muitas vezes enviesados por emoções, interesses e preconceitos, mas confia que o olhar de Deus penetra a essência de cada coração e situação. Esse é um chamado para nos lembrarmos de que, mesmo quando nos sentimos injustiçados pelos homens, há uma equidade perfeita que nos envolve e sustenta. Ao pedir que os olhos de Deus atentem à equidade, Davi revela uma confiança inabalável na justiça do Senhor. Ele não busca vingança, nem manipula palavras para impressionar. Seu pedido é transparente e íntegro, uma entrega total à retidão divina. Essa postura nos desafia a refletir sobre como temos apresentado nossas próprias causas a Deus,
com sinceridade ou com pretensões. A verdadeira justiça só floresce quando o coração está limpo e a alma está alinhada com a verdade do Senhor. Confiar na equidade de Deus é descansar em um refúgio que não pode ser abalado. É a certeza de que, mesmo em meio à dor, à injustiça ou à perseguição, nossas vidas estão nas mãos do Criador, que vê tudo com clareza, sem parcialidade. É um convite para entregarmos nossas decepções, frustrações e mágoas nas mãos do Senhor, sabendo que Ele julga com perfeição e nunca falha em discernir a verdade. A equidade divina não é apenas um conceito, mas uma promessa viva para aqueles que buscam refúgio nele. Para refletir, tenho buscado mais a aprovação humana do que a de Deus? Quando injustiçado, confio no julgamento de Deus ou tento resolver sozinho? Reconheço que Deus vê a verdade completa em todas as situações. Verso 3. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me, e nada achaste. Propus que a minha boca não transgrida. Davi reconhece que Deus já sondou seu coração e não encontrou falsidade. Ele se compromete a viver com integridade, mantendo suas palavras coerentes com seus pensamentos. Deus não olha apenas para as ações externas, Ele examina intenções, pensamentos e desejos ocultos. Esse conhecimento profundo nos chama à integridade interior e à vigilância sobre nossas palavras. Este versículo nos ensina que pureza de coração deve andar de mãos dadas com cuidado na fala. Não basta ter boas intenções, nossas palavras precisam refletir nossa sinceridade diante de Deus. Para refletir, se Deus examinasse meu coração agora, o que encontraria? Minhas palavras refletem minhas intenções ou são contraditórias? Tenho cuidado com o poder das minhas palavras diante dos outros e de Deus? Verso 4. Quanto às obras dos homens, o que tu odeias, afasta-as de mim, as suas leis não me detenham. Davi expressa aqui seu desejo profundo de distanciamento total do pecado e da injustiça, não apenas no plano externo, mas também na esfera moral e espiritual. Ele reconhece que, mesmo em meio a uma sociedade cheia de normas e costumes humanos, nem tudo que é aceito pelo mundo agrada a Deus. Este verso nos desafia a refletir sobre quais padrões seguimos. Buscamos aprovação humana ou buscamos viver de acordo com os valores eternos do Senhor? Ao pedir que Deus afaste dele as obras que ele odeia, Davi demonstra uma consciência clara de que o mal não deve ser apenas evitado por prudência ou medo, mas rejeitado com firmeza e convicção. Ele entende que a verdadeira fidelidade a Deus exige discernimento para reconhecer o que corrompe e coragem para se manter distante. Essa postura exige vigilância constante, pois muitas vezes o pecado é sutil, disfarçado de conveniência ou aceitação social. O salmista também afirma que não se detém às leis dos homens, mostrando que sua lealdade é prioritariamente ao padrão divino de justiça. Ele nos ensina que a integridade não é simplesmente um comportamento passivo, mas uma escolha ativa de não se conformar com a injustiça, mesmo quando está popular ou recompensada. Para Davi, a preservação da alma e a fidelidade a Deus têm mais valor do que qualquer vantagem momentânea ou aprovação social. Para refletir, tenho evitado ativamente o que desagrada a Deus? Permito que padrões injustos ou corruptos influenciem minhas decisões? Minha fidelidade é maior do que a pressão social ao meu redor? Verso 5. Conservo-me íntegro com os que são retos, e junto-me aos que seguem a justiça. Davi destaca a importância vital de caminhar ao lado de pessoas que refletem o caráter de Deus. Ele entende que a integridade não se desenvolve isoladamente, somos moldados pelas influências que permitimos em nossa vida. Estar próximo de pessoas justas fortalece a própria fé, inspira decisões corretas e mantém o coração firme diante das tentações. A escolha de companhia é, portanto, uma expressão concreta de sabedoria espiritual. Este verso nos ensina que a proximidade com os retos atua como um escudo contra o mal. A presença daqueles que buscam viver segundo os princípios divinos cria um ambiente de edificação mútua, encorajando-nos a perseverar na retidão mesmo quando o mundo nos pressiona a agir de forma contrária. A integridade, aqui, é apresentada não apenas como uma escolha pessoal, mas como um compromisso coletivo de fé e valores. Além disso, Davi nos lembra de que a influência espiritual é poderosa e contínua. Estar perto de pessoas íntegras nos desafia a manter coerência entre fé e prática, a alinhar pensamentos, palavras e ações com os padrões de Deus.
A vida cristã não é apenas sobre evitar o mal, mas também sobre abraçar o bem de forma ativa, e isso muitas vezes se dá através do convívio com aqueles que vivem na luz e na justiça. Para refletir, minhas relações fortalecem minha fé ou me afastam de Deus? Busco proximidade com pessoas justas para aprender e crescer espiritualmente? Tenho discernimento para escolher companhias que refletem os valores de Deus? Verso 6. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Refina o meu coração. Tu és a minha fortaleza. Davi clama por um exame profundo de sua vida, pedindo que Deus vá além das aparências e revele o que está oculto em seu coração. Ele não teme ser confrontado com suas fraquezas, mas busca a purificação e o alinhamento completo com a vontade divina. Esse pedido mostra humildade e coragem, pois reconhecer a necessidade de ser refinado implica deixar que o Criador molde cada intenção, pensamento e desejo interior. O salmista também reconhece Deus como sua fortaleza, a rocha segura onde encontra proteção e sustentação. A verdadeira segurança, como ele demonstra, não está nas circunstâncias externas, nas riquezas ou na influência humana, mas no relacionamento com aquele que é inabalável e fiel. Deus não apenas protege, mas transforma, dando firmeza ao coração diante das adversidades e das provações da vida. Refinar o coração significa permitir que o Senhor remova tudo que não agrada a Ele, desde sentimentos de orgulho até atitudes que possam prejudicar nossa integridade. Esse processo é delicado e profundo, pois molda não apenas ações, mas a essência do ser. Entregar-se a essa inspeção divina exige confiança plena, sabendo que o Criador deseja nosso bem e nossa maturidade espiritual. Para refletir, permito que Deus refine meu coração e me transforme. Reconheço Deus como minha fortaleza em todos os momentos. Tenho coragem de ser examinado por Ele sem esconder nada. Verso 7. Contudo, tu és justo, Senhor, e amas a justiça. Os retos verão a tua face. Davi afirma com convicção a justiça perfeita de Deus, reconhecendo que ele não apenas observa, mas valoriza profundamente a retidão e a integridade. Esta declaração revela a fé firme do salmista. Mesmo quando as circunstâncias parecem injustas ou quando os ímpios prosperam temporariamente, ele confia que Deus age segundo sua justiça eterna, recompensando aqueles que permanecem fiéis e retos em coração. O versículo também destaca que o amor de Deus pela justiça não é impessoal, ele se aproxima de quem busca viver corretamente. Aqueles que escolhem o caminho da retidão não apenas evitam o mal, mas tornam-se receptores da presença e da comunhão divina. Ver a face do Senhor simboliza intimidade, confiança e proteção, uma experiência de proximidade que transforma o coração e renova a esperança em meio às tribulações da vida. Buscar a face de Deus é, portanto, mais do que um desejo espiritual, é um compromisso diário de viver segundo os princípios da justiça e da verdade. O justo mantém sua conduta íntegra mesmo quando ninguém observa, sabendo que a recompensa maior vem do Senhor, que ama o que é reto e verdadeiro. É nesse compromisso que se encontra segurança, paz e força para enfrentar as adversidades. Para refletir, vivo de maneira que atrai a presença de Deus? Entendo que a retidão é reconhecida e valorizada por Deus? Busco intimidade com Deus mais do que aprovação humana? Verso 8. Guarda-me, Senhor, como a menina dos olhos, protege-me à sombra das tuas asas. Davi clama a Deus por uma proteção completa e delicada, comparando-se à menina dos olhos, algo precioso e extremamente sensível. Essa imagem revela não apenas vulnerabilidade, mas também confiança absoluta no cuidado amoroso do Criador. Ele reconhece que a verdadeira segurança não está em muros humanos, fortificações ou estratégias próprias, mas na vigilância constante de Deus, que observa cada detalhe de nossa vida com atenção e zelo. O salmista também evoca a metáfora das asas de Deus, uma representação de abrigo, aconchego e proteção em meio às tempestades e ataques da vida. Sob a sombra dessas asas, encontramos refúgio não apenas físico, mas emocional e espiritual. É um lugar onde nossas fraquezas, medos e inseguranças são acolhidos, e onde podemos descansar confiantes na fidelidade do Senhor. Este verso nos lembra que Deus não apenas protege, mas envolve, ampara e sustenta. Quando nos sentimos ameaçados, perseguidos ou sobrecarregados pelos desafios da vida, Ele nos oferece um abrigo seguro que transcende qualquer segurança humana. Confiar nessa proteção é entregar-se completamente,
permitindo que Deus guie nossos passos e nos conserve firmes, mesmo diante da adversidade. Para refletir, confio na proteção amorosa de Deus em minha vida? Sinto-me seguro nas mãos do Senhor, mesmo diante de ameaças? Recorro a Deus como meu abrigo diário ou apenas em crises? Verso 9. Dos ímpios que me perseguem, protege-me. Dos que me oprimem, livra-me. Davi expressa neste verso sua total dependência de Deus diante daqueles que se opõem a ele. Ele reconhece que a força humana é limitada e que a verdadeira libertação só vem da intervenção divina. O salmista não apenas busca proteção, mas clama por livramento completo, demonstrando fé inabalável na capacidade de Deus de superar qualquer injustiça ou ameaça que possa surgir em sua vida. Este verso nos desafia a refletir sobre onde buscamos refúgio nos momentos de conflito. Quantas vezes tentamos enfrentar inimigos com nossas próprias forças, esquecendo que Deus é soberano sobre todas as situações? Confiar na proteção divina significa entregar cada adversidade ao Senhor, sabendo que Ele vê além das aparências e julga com justiça perfeita. Além disso, a oração de Davi nos lembra de que Deus é um defensor constante dos que o amam. Ele não apenas observa passivamente os ataques, mas age de forma eficaz, preservando a vida, a integridade e o propósito daqueles que colocam sua confiança nele. Ao clamarmos por proteção, estamos reafirmando nossa fé na fidelidade e no cuidado inabalável do Senhor. Para refletir, confio em Deus mesmo quando enfrento perseguição ou injustiça? Tenho buscado livramento ou tento resolver tudo sozinho? Reconheço a soberania de Deus sobre meus inimigos? Verso 10. Eles se debilitam, sua própria malícia os alcança, seus olhos se obscurecem, e nunca conseguem escapar. Davi clama por livramento diante daqueles que intencionalmente buscam prejudicá-lo. Ele reconhece que a maldade existe, que há pessoas movidas por inveja, ódio ou interesses egoístas, mas afirma sua fé na intervenção de Deus. Este verso nos ensina que, mesmo em meio à perseguição injusta, podemos permanecer firmes, sabendo que o Senhor é nossa fortaleza e que nenhuma opressão escapa ao seu olhar atento. O salmista nos mostra que pedir proteção divina não é sinal de fraqueza, mas de coragem e sabedoria. Ele confia em um Deus que é justo e poderoso, que não apenas observa a injustiça, mas age de forma decisiva para preservar a vida, a integridade e os propósitos daqueles que o amam. A oração de Davi é um modelo de entrega total, reconhecer os perigos e, ao mesmo tempo, descansar na segurança do cuidado divino. Este verso também nos desafia a examinar como reagimos diante de adversários ou situações opressivas em nossa vida. Muitas vezes tentamos enfrentar inimigos com nossas próprias forças ou nos deixamos consumir pelo medo, mas Davi nos lembra de que a verdadeira proteção vem de Deus. Quando colocamos nossa confiança nele, recebemos não apenas livramento, mas paz interior, coragem para perseverar e a certeza de que a justiça divina prevalecerá. Para refletir, confio que Deus retribuirá a justiça aos que praticam o mal? Tenho paciência para esperar que Ele haja no tempo certo? Reconheço que não preciso retribuir injustiça com injustiça? Verso 11. Pois Tu és a minha proteção, Tu preservas minha vida, és a minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. Davi reafirma com convicção que sua segurança absoluta está em Deus. Ele não depende de estratégias humanas, nem de forças externas. Reconhece que somente o Senhor é capaz de proteger sua vida em todos os aspectos, físico, emocional e espiritual. Esta declaração revela uma confiança que não se abala com ameaças ou circunstâncias adversas, pois está ancorada em quem é eterno, fiel e justo. O salmista usa 4 títulos poderosos para Deus: proteção, rocha, fortaleza e libertador. Cada um desses termos reflete uma dimensão de cuidado divino: a proteção que guarda contra ataques, a rocha que sustenta mesmo em meio à tempestade, a fortaleza que oferece refúgio e segurança, e o libertador que rompe todo tipo de opressão. Essa multiplicidade de imagens mostra que nenhum perigo é maior que a força de Deus, e nenhuma situação está fora de seu alcance. Este verso nos desafia a reconhecer onde temos buscado segurança e refúgio. Muitas vezes confiamos em bens materiais, status, habilidades ou relacionamentos humanos para nos proteger, mas Davi nos lembra de que o verdadeiro abrigo é o Senhor. Confiar nele não significa ausência de dificuldades, mas a certeza de que,
independentemente dos desafios, nossas vidas estão nas mãos de um Deus que não falha. Para refletir, reconheço Deus como minha rocha e refúgio. Minha vida diária reflete confiança plena nele. Busco libertação e força apenas em Deus ou também nas minhas próprias forças. Verso 12. Não entregues minha alma aos desejos dos inimigos, preserva-me dos que me cercam com malícia. Davi expressa aqui um clamor intenso pela preservação de sua alma diante da maldade e das intenções perversas de quem o cerca. Ele não pede apenas proteção física, mas espiritual e emocional, reconhecendo que a verdadeira ameaça ao justo não está apenas nas ações externas, mas nos desejos e planos ocultos daqueles que procuram prejudicar. Este versículo revela a consciência de Davi de que sua alma é preciosa aos olhos de Deus e que somente ele pode protegê-la completamente. O salmista nos ensina que a vigilância divina é essencial para manter a integridade do coração e da mente. Somos constantemente cercados por influências que buscam corromper nossos pensamentos, gerar medo ou afastar-nos da fé. Davi mostra que, mesmo cercado pela malícia humana, podemos permanecer firmes quando confiamos na intervenção soberana de Deus, que conhece cada intenção e conhece nosso coração melhor do que nós mesmos. Este verso nos convida a refletir sobre onde temos permitido que influências negativas penetrem em nossa vida. A proteção de Deus não elimina os desafios, mas nos dá discernimento, força interior e estabilidade emocional para não ceder às armadilhas do inimigo. Confiar nele significa entregar nossas fraquezas, ansiedades e medos, sabendo que ele é capaz de guardar nossa alma com justiça, amor e fidelidade. Para refletir, confio que Deus me protege das más influências e intenções alheias. Estou consciente das armadilhas que tentam afetar minha fé. Permito que Deus fortaleça meu coração para enfrentar a malícia. Verso 13. Ergue-te, Senhor, enfrenta-os. Quebra o braço dos ímpios e protege-me. Davi clama aqui pela ação direta de Deus contra aqueles que praticam injustiça e perseguem o justo. Ele reconhece que as forças humanas são limitadas e que somente o poder soberano do Senhor pode esmagar a maldade e garantir a proteção completa. Este verso revela uma fé que não se limita a pedidos passivos. É uma fé ativa, que ousa pedir a intervenção divina para restaurar a justiça e preservar a vida do inocente. O salmista nos ensina que não há vergonha em pedir a Deus que lute por nós. Reconhecer nossa própria limitação diante do mal é também reconhecer a grandeza do poder de Deus. Ao elevar sua voz, Davi mostra coragem e dependência total, confiando que a justiça divina é infalível e que os ímpios, por mais poderosos que pareçam, não escaparão de sua mão soberana. Este verso nos convida a refletir sobre nossas próprias batalhas. Quantas vezes tentamos enfrentar injustiça sozinhos, sem recorrer à intervenção divina? A confiança em Deus não significa passividade, mas a entrega de nossos medos e a coragem de pedir que Ele haja em nosso favor. Entregar nossas lutas ao Senhor nos traz segurança, tranquilidade e a certeza de que nossa vida está protegida por aquele que é justo e fiel. Para refletir, tenho coragem de pedir a Deus que lute minhas batalhas. Confio que Ele é justo e poderoso para intervir. Entendo que minha responsabilidade é permanecer fiel enquanto Ele age. Verso 14. Com tua mão, afasta a perversidade deles. Seus corações são cheios de maldade e orgulho. Davi reconhece que a maldade dos ímpios não é apenas externa, mas nasce do coração, enraizada em orgulho, egoísmo e corrupção. Ele sabe que sem a intervenção divina, essas intenções perversas não podem ser plenamente contidas ou corrigidas. Por isso, clama a mão poderosa de Deus, pedindo que Ele haja para afastar a maldade e proteger os justos, mostrando que a verdadeira justiça não depende de esforços humanos limitados. Este verso nos ensina que a injustiça profunda só pode ser enfrentada com a intervenção do Senhor. Davi nos convida a não nos conformar com a maldade que nos cerca, mas a confiar plenamente na ação divina, sabendo que Deus vê o coração e as intenções ocultas de cada pessoa. A justiça humana é falha, mas a de Deus é perfeita, completa e infalível. Confiar em Deus diante da maldade alheia é um exercício de fé e paciência. Significa manter a integridade mesmo quando os injustos parecem triunfar, e acreditar que o orgulho e a perversidade não permanecerão sem resposta. É um chamado para permanecer firme, confiando que a proteção e a justiça de Deus são suficientes para nos sustentar e preservar. Para refletir,
Reconheço que o mal não pode ser vencido apenas pelos meus esforços. Tenho consciência da necessidade de intervenção divina em situações injustas. Confio na justiça de Deus mesmo quando ela não é imediata. Verso 15. Quanto a mim, verei a tua face em justiça. Quando acordar, me saciarei com a tua presença. Davi encerra este salmo com uma expressão de fé e esperança plena. Ele demonstra confiança absoluta de que a justiça de Deus se manifestará e que, ao contemplar a face do Senhor, encontrará satisfação completa e verdadeira. Esse verso reflete a alegria do justo que não depende das circunstâncias externas, mas da intimidade com Deus, reconhecendo que a presença divina é a fonte de toda plenitude e contentamento. Aqui, vemos que a verdadeira recompensa da fidelidade não é apenas a proteção ou a libertação temporária, mas a experiência de uma comunhão profunda com o Criador. Acordar na presença de Deus, em justiça, é um estado de realização espiritual, onde cada inquietação é transformada em paz, cada dor é consolada e cada expectativa é atendida com a perfeição do amor divino. Este verso também nos ensina que a vida plena está ligada à perspectiva eterna. Mesmo diante de adversidades ou desafios diários, o coração do justo permanece firme porque sabe que a presença de Deus será sua maior satisfação. Confiar em Deus e antecipar a alegria de contemplar sua face fortalece, permite caminhar com coragem, integridade e fé inabalável, e nos lembra de que a vida do justo termina em alegria perpétua e plena realização diante do Senhor. Para refletir, minha maior alegria está na presença de Deus ou nas circunstâncias passageiras? Vivo com a expectativa de experimentar a plenitude em sua presença? Confio que acordar com Deus é a verdadeira satisfação da alma. Podemos concluir que o Salmo 17 nos ensina a confiar radicalmente em Deus mesmo diante da injustiça e da perseguição. Ele nos mostra que a integridade e a sinceridade diante do Senhor trazem segurança, proteção e comunhão profunda com Ele. Desafia-nos a manter nossos corações puros, nossas palavras coerentes e nossas ações alinhadas com a vontade divina, mesmo quando a sociedade valoriza o contrário. A fidelidade a Deus é o caminho para experimentar verdadeira paz e plenitude. Que este salmo seja um convite para examinarmos nossa própria vida, renunciar às práticas injustas, escolher amizades que nos fortalecem espiritualmente e confiar plenamente na intervenção divina. Só assim encontraremos segurança, alegria e esperança duradouras. Se você já se perguntou quem realmente encontrará proteção e segurança em meio às adversidades, quem permanecerá firme mesmo diante de perseguições e injustiças, esse salmo é para você. Se você acredita que a integridade, a justiça e a sinceridade têm valor eterno diante de Deus, e que viver com retidão é uma escolha que aproxima do sagrado, esse salmo é para você. Se você conhece o desafio de manter o coração puro em um mundo cheio de engano, de caminhar com firmeza mesmo quando muitos seguem caminhos tortuosos, o Salmo 17 foi escrito para te lembrar: Deus honra aqueles que vivem com integridade, que falam com sinceridade e que buscam refúgio e proteção nele sem se corromper. Agora que entendemos o significado de cada versículo e a mensagem que Deus quer nos entregar, te convido a orar o Salmo 17 por mais 6 dias. Leia cada versículo como uma conversa profunda com o Criador e permita que ele fortaleça em você o desejo de viver uma fé prática, visível nas atitudes, nos compromissos mantidos e no amor ao próximo, confiando que ele é nosso protetor e libertador em todos os momentos. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos agora a orar e guardar consigo esta oração especial inspirada no Salmo 17. Volte a ela sempre que quiser lembrar que a presença de Deus é real na vida daqueles que caminham com integridade, que não se abalam mesmo diante da perseguição, e que fazem da retidão um estilo de vida diante do Senhor. Oração inspirada no Salmo 17. Deus Todo-Poderoso, Senhor da justiça e da verdade, obrigado por nos revelar através do Salmo 17 a profundidade da confiança que podemos depositar em Ti, mesmo diante das injustiças e perseguições que nos cercam. Ajuda-nos a caminhar com integridade e transparência, a falar com sinceridade e a agir com retidão, sabendo que Tu sondas o coração de cada um e conheces nossas intenções mais íntimas. Que possamos aprender a depender inteiramente de Ti, reconhecendo que a verdadeira proteção e refúgio não vem dos homens, mas de Tua presença constante, que nos sustenta e fortalece a cada passo. Senhor, fortalece nossa fé para que sejamos firmes mesmo em meio às adversidades,
perseverando na paciência e na esperança, sem nos desviar dos teus caminhos. Protege-nos dos inimigos visíveis e invisíveis, daqueles que buscam nos desviar com malícia, engano ou orgulho. Pai amado, que nossa vida seja um testemunho vivo do teu amor, da tua fidelidade e da tua justiça, para que aqueles ao nosso redor possam ver a tua luz e serem inspirados a buscar a tua presença. Que a esperança de contemplar tua face nos motive a viver de maneira íntegra, fiel e dedicada a ti, e que cada desafio que enfrentamos se torne oportunidade de confiar ainda mais no teu cuidado e na tua providência. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar que, nos dias em que o mundo parece cheio de injustiças e perseguições, Deus ainda chama os seus filhos a viverem com integridade e confiança nele. Que juntos possamos redescobrir a beleza de uma vida que agrada ao Senhor, construída sobre a verdade, a justiça e a fidelidade ao Criador. Inscreva-se no canal para mais reflexões sobre os Salmos. Ative as notificações para receber cada novo estudo e deixe nos comentários seu pedido de oração. Vamos interceder por você com fé e carinho. Que o Senhor renove em você o desejo de andar em retidão, fortaleça sua fé diante das adversidades e perseguições, e te lembre, todos os dias, que aqueles que confiam no Senhor são como uma montanha. Não se abalam, permanecem firmes e encontram segurança na presença de Deus, assim como nos ensina o Salmo 17. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus negócios.